Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é super especial porque é o Lidos de Outubro e vocês sabem que nesse mês de outubro eu fiz um especial aqui no canal de Halloween da Spooky Season e eu postei muita coisa legal para vocês, muito conteúdo, e hoje eu vou falar sobre as leituras mais brevemente do que eu fiz nos vários reading vlogs que eu gravei para vocês. Então, Lidos de Outubro hoje. Como vocês sabem, foi um mês bem produtivo, eu consegui ler bastante, por isso eu não vou falar tão detalhadamente como eu faço no dos outros meses, que eu também vou deixar nos cards e também na descrição para ficar mais fácil de vocês assistirem os outros também. Os lidos do mês de outubro foram Coraline, Frankenstein, Spookily Yours, Mansão Gallant, Harry Potter e a Ordem da Fênix, Lições sobre Afogamentos, Histórias de Hogwarts Volume 2, O Labirinto do Fauno, A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes e Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Começando por Coraline, foi o primeiro livro que eu li nesse mês de outubro, e é um livro que eu sempre tenho vontade de ler na época do Halloween, e eu fico muito feliz em poder fazer isso. É um filme que alcançou muitas pessoas, essa edição do livro é muito bonita, então até as ilustrações também me fazem querer ler. E o enredo, na minha opinião, também funciona para qualquer idade. Então, o mistério do outro mundo e da outra mãe, as coisas que vão acontecer, que já aconteceram no passado também, as coisas que surgem na nossa mente quando a gente também assiste o filme e vê algumas diferenças com o livro. Então, é um livro atemporal que tem algumas lições para aprender, como o que é amor e o que é obsessão, como o que a gente quer às vezes pode atrair para alguma coisa ruim, e também como algo fácil pode se tornar perigoso e travesso, o preço de se pagar por escolher só o que é prazeroso. Mas também o que eu acho importante é como a vida que a gente normalmente considera monótona depois tem certo valor quando a gente perde. Então é um livro que eu gosto bastante e para ele eu dei 5 estrelas. O segundo lido do mês foi Frankenstein, que é um dos clássicos que eu mais gosto, e essa era a segunda vez que eu estava lendo ele, então foi uma leitura que me abriu mais os olhos sobre a importância desse livro, sobre a época que foi escrito, o contexto. Também eu prestei mais atenção no trabalho incrível da autora, e que faz a gente pensar sobre a individualidade, sobre a influência da nossa mente sobre a nossa qualidade de vida, e a importância do apoio que a gente precisa ter em qualquer época da nossa vida. Como eu expliquei na minha resenha do que vai sair no meu Instagram, não é o suficiente para expor todos os pensamentos que eu tive sobre esse livro, mas saibam que é um livro que eu gosto muito e de um personagem que eu gosto muito também, que é um monstro que o Victor Frankenstein criou, porque ele é muito individual e muito bem desenvolvido, muito profundo. E para ele, eu também dei 5 estrelas. Terceiro lido do mês foi o meu livro em inglês, que normalmente eu tento ler um livro em inglês por mês, e dessa vez eu escolhi Spookily Yours, que é um romance de Halloween, que, como eu falei pra vocês, pra mim funcionou muito bem, a proposta foi perfeita, o desenvolvimento foi incrível. A capa chama muita atenção por ser muito bonita, as cenas são maravilhosas, o casal tem muita química e o mistério que ronda o enredo também é muito interessante. É um livro muito confortável que me deixou muito satisfeita, como eu comentei com vocês no vlog de leitura que já tem aqui no canal, porque o casal faz muitas atividades temáticas de Halloween, tem vários momentos super fofos e era exatamente o que eu queria para esse mês. Então foi uma escolha ótima para o livro em inglês de outubro. Pelo meu entusiasmo, vocês já sabem que esse livro também foi um 5 estrelas. Voltando para as releituras, o quarto livro do mês foi Mansão Gallant. É a história de uma garota que perdeu os pais, só tem o diário da mãe e mora em um lar para garotas. E aí ela recebe uma carta de um tio dela chamando ela para morar em Gallant, que é uma personagem por si só. A história é muito profunda,
é bem desenvolvida, tem um passado interessante e descobrir tudo isso com a personagem principal, a Olivia, é incrível. Eu acabo comparando essa história um pouco com Coraline, porque tem algumas semelhanças, então quem gosta de Coraline provavelmente também vai gostar de Mansão Gallant. De certa forma, a Mansão Gallant é um pouco mais profunda do que Coraline, e tem muitas peças que são apresentadas para nós leitores que vai fazer sentido no final do livro. Apesar de ter uma vibe meio creepy, é também um livro bem aconchegante, com alguns elementos sombrios, mas de uma forma mais leve. E eu acho que com certeza esse livro merecia mais reconhecimento, porque é um livro muito bom, com uma árvore genealógica a ser investigada, com habilidades e atitudes diferentes da protagonista. Então esse livro foi também um 5 estrelas. Obviamente, no mês das bruxas não podia faltar uma releitura de Harry Potter, e Ordem da Fênix foi a primeira que eu fiz. Eu sempre me impressiono com as releituras, o quanto a história é bem desenvolvida e como cada peça faz diferença no final. Já tem um vlog de leitura de vários livros aqui no perfil, e esse é um que eu precisava gravar, porque é um livro tão incrível quanto os outros. Nesse livro a gente consegue ver mais a evolução do Harry, como ele deixou de ser uma criança e agora ele tá crescendo, e isso me faz sofrer um pouco menos com as coisas que ele precisa passar pela vida dele, as situações difíceis. Também eu penso muito sobre como a amizade com a Hermione e o Ron também vai se fortalecendo, como o mundo muda e o Harry precisa mudar com ele, e como esse apoio dos amigos dele e das pessoas que ele ama fazem diferença na sua jornada. Eu sempre também comparo as coisas que acontecem no livro com a nossa realidade, como por exemplo o governo, os preconceitos que algumas pessoas sofrem nessa série, a força do amor e outros temas. Eu também assisti o filme, então eu notei bastante diferença, e fiquem ligados no meu perfil do Instagram que eu pretendo fazer um post de diferença entre filme e livro, como eu fiz com a Pedra Filosofal. Como vocês já sabem, esse livro também foi um 5 estrelas. Depois dessa boa maré de 5 estrelas, infelizmente eu peguei um livro que eu não gostei tanto, que foi Lições sobre Afogamentos. É um dos livros que eu comprei na Bienal e eu tinha muita esperança de gostar dele, mesmo que eu tinha visto alguns comentários negativos de algumas pessoas que tinham lido e não tinham gostado. Mas eu tinha a esperança de que eu seria diferente e eu gostaria do enredo, mas não foi o que aconteceu. No início eu achei o enredo geral legal, o jeito que a protagonista era e alguns temas importantes que tratou, como o abuso nas mulheres e o machismo, então eu achei que seria um livro profundo, interessante, que eu aprenderia bastante coisa. E eu tava ansiosa para ver a protagonista provar ao mundo o quanto as mulheres são fortes e incríveis. E também quando apareceu as lendas sobre o Rei das Fadas, que é um tema que eu gosto muito, que a Holly Black é minha autora favorita por tratar desse tema, eu achei que eu gostaria bastante da história. Mas eu tive a impressão que a autora colocou alguns elementos que não eram necessários e a história ficou muito confusa. Com o passar do tempo, eu achei que eu ia entender melhor os mistérios do livro, mas eu ficava perdida e no final os acontecimentos não tinham um significado interessante e deu a impressão que era um trabalho desnecessário adicionar todos esses elementos que ela adicionou. O plot também é fácil de descobrir e a explicação de como ele se deu no passado é um pouco mais interessante, mas não faz com que o livro valha a pena com tudo o que aconteceu. Como eu comentei, o livro tem pontos positivos, mas no geral eu não gostei muito dele, infelizmente, e ele foi um 3,5. Depois dessa leitura um pouco mais densa, eu resolvi voltar para o mundo de Harry Potter e pegar o volume 2 de Histórias de Hogwarts. Eu gravei um vídeo para vocês falando sobre esse segundo volume e também sobre o primeiro, que infelizmente não tem vlog de leitura aqui no canal. É um livro curtinho, como o primeiro, faz parte de uma trilogia que conta um pouco mais da história de Hogwarts, de alguns professores, a história de vida deles, às vezes algum fantasma, como o que aconteceu nesse segundo volume. Então teve capítulos da Umbridge, do Pirraça,
sobre poções, sobre a poção polissuco. Então é um livro que agrega muito no conhecimento de quem é Potterhead, assim como eu, e gosta tanto do universo de Harry Potter. Tem muitas informações interessantes, é um livro aconchegante, curtinho, então é rapidinho de ler e eu gostei bastante. Para ele eu voltei e dei 5 estrelas, diferente da última leitura que não foi tão proveitosa quanto essa. O 8º lido do mês foi O Labirinto do Fauno. Ele é um daqueles livros que eu sempre adoro ler na época de outubro e de Halloween. Ele foi feito com base no filme, então algumas pessoas já conhecem ele pelo cinema, assim como acontece com Coraline. Mas essa edição dá muita vontade de ler, porque além dela ser linda, ela é capa dura, ela tem uma folha de guarda muito bonita, tem fitilho, a diagramação é muito boa e também tem ilustrações maravilhosas que compõem a ambientação da história. Como eu comentei com vocês no vlog de leitura, ele não é um livro que funciona para todo mundo, porque ele é ambientado na época do fascismo na Espanha, então tem cenas sensíveis, violentas e algumas agressivas também, então tem que tomar cuidado quem vai ler esse livro para não dar gatilho. Ainda assim é uma história muito interessante, quem tem oportunidade de ler eu recomendo bastante, porque além de ter uma história interessante de uma garota descobrir que ela é a princesa perdida de um reino subterrâneo, também tem a figura do fauno, que é muito emblemática e muito complexa também. Tem os contos ao longo dos capítulos que fazem a gente entender ainda mais o contexto de lugares e de personagens, as tarefas que o fauno dá para Ofélia e de como ela aprende tanto com isso, e como também a gente aprende sobre o amor, a esperança, a força principalmente feminina e a resistência de fazer o que é certo, mesmo que o caminho seja difícil e espinhoso, por exemplo, nesse período histórico difícil. Mas pelas cenas um pouco violentas, dessa vez eu dei para essa leitura 4,5 estrelas. Depois eu li A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes. Esse livro era o principal do mês de outubro, eu peguei ele pelo Kindle Unlimited e estava muito ansiosa para poder ler. Para minha alegria, minhas expectativas foram alcançadas e eu gostei muito desse livro, porque é aquele tipo de livro que é confortável, que tem uma leitura fluida, leve, mas também com plots bacanas, cenas empolgantes e lições importantes. Se vocês quiserem saber mais da sinopse, assim como os outros livros que eu comentei aqui nesse vídeo, tem um vlog de leitura, então aí vocês vão poder ver direitinho do que se trata. Mas assim, eu achei que é um livro que fala muito sobre a importância do amor, de enfrentar os próprios medos, de encontrar o seu lar e de se acolher e se amar como você é, independente de tudo. Eu indico muito para vocês lerem no Natal, porque como eu comentei no Reading Vlog, tem algumas cenas nessa época do ano, de novembro, dezembro, então vai ser muito bom indicar para vocês esse livro para essa época final aqui do ano. E além de funcionar muito bem para o Halloween, pela temática de bruxa, feitiço, essas coisas, também é muito bom para a época do Natal. O último livro do mês foi Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Eu já tinha lido A Ordem da Fênix esse mês, mas como é o mês das bruxas e eu sempre adoro reler Harry Potter, achei uma ótima oportunidade de reler O Prisioneiro de Azkaban. Também porque eu tava querendo fazer novas marcações, porque as antigas estavam me incomodando um pouco. Então eu pretendo reler os meus do box que forma o castelo para poder refazer as marcações do jeito que eu quero. Como sempre, foi um momento muito especial para mim, fez eu me sentir muito bem, fez eu me sentir em casa. Eu confesso que pelo filme dá para sentir mais o impacto dessa história, com todos os efeitos especiais, a composição de cenário e mais dimensões, para funcionar bem com o elemento do vira-tempo, então eu prefiro o filme, mas ainda assim eu fico muito impressionada com tudo que tem nesse livro, o notibus andante, os lobisomens, o passado dos marotos, o mapa em si, tantas coisas que criam uma experiência incrível e prepara a gente para os acontecimentos surpreendentes dos livros futuros.
A cada releitura eu presto atenção em coisas diferentes e isso é que faz da prática da releitura tão especial, que a gente pode apreciar cada vez mais os livros que a gente ama e que nos fazem sentir em casa, como é o caso de Harry Potter para mim. Então, claro que para ele foi 5 estrelas. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado de saber mais sobre as minhas leituras do mês. Se vocês quiserem, comentem aí alguma leitura temática que vocês fizeram nesse mês do Halloween. E também me despeço aqui do mês da Spooky Season, que foi tão especial para mim, que eu me diverti tanto produzindo tantos conteúdos com carinho para vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. E agora é esperar pela próxima Spooky Season, que eu também pretendo fazer vídeos tão legais quanto os desse ano. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal para receber os próximos vídeos aí, que ainda vai ter muito conteúdo interessante por aqui. Compartilhem o canal e esse vídeo com amigos, familiares e conhecidos para o canal crescer mais. E convido vocês também a assistirem os lidos dos outros meses, que, como eu comentei, eu vou deixar nos cards e na descrição. Fiquem bem e até a próxima!